Noé, um homem verdadeiramente obediente a Deus. Meus irmãos e irmãs, hoje trago até vocês uma mensagem poderosa sobre a obediência de um homem que viveu em tempos antigos, mas cujo exemplo ressoa até os dias de hoje. Estou falando de Noé, um homem de Deus, que foi escolhido para realizar uma grande obra. Noé viveu em uma época de grande corrupção e maldade, mas mesmo assim ele encontrou favor diante do Senhor. Deus viu a retidão em seu coração e decidiu confiar a ele uma tarefa monumental, construir uma arca para salvar a humanidade e os animais do dilúvio que estava por vir. Claro, irmãos e irmãs, vamos aprofundar ainda mais essa mensagem poderosa sobre a obediência de Noé. Permitam-me compartilhar uma passagem da palavra de Deus que ilustra perfeitamente a fé inabalável de Noé, encontrada em Hebreus 11:7. Pela fé, Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, com temor reverente construiu uma arca para salvar a sua família. Por meio da sua fé, condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça que vem pela fé. Essa passagem nos revela não apenas a obediência de Noé, mas também sua fé extraordinária. Noé não construiu a arca baseado em evidências visíveis ou na lógica humana, ele construiu com base na fé, na certeza das promessas de Deus, mesmo quando essas promessas pareciam impossíveis aos olhos humanos. Imaginem a cena, meus amados, Noé erguendo a arca, enfrentando o escárnio e a zombaria dos que o rodeavam. As pessoas podiam rir, podiam zombar, podiam até mesmo duvidar, mas Noé permaneceu firme, pois ele não estava construindo apenas uma embarcação de madeira, ele estava obedecendo ao comando do Deus Todo-Poderoso. Irmãos, assim como Noé enfrentou a incredulidade e a zombaria de seu tempo, também enfrentamos desafios semelhantes nos dias de hoje. Vivemos em um mundo que muitas vezes ridiculariza nossa fé e nos pressiona a abandonar nossos princípios cristãos. No entanto, assim como Noé, devemos permanecer firmes em nossa fé e obedientes à voz de Deus, independentemente das circunstâncias ao nosso redor. Não importa quão alto seja o ridículo, quão intensa seja a pressão para ceder ao pecado, permaneçamos como Noé, firmes na fé, inabaláveis na obediência. Pois sabemos que, assim como Deus honrou a obediência de Noé, Ele também nos honrará quando obedecermos à sua vontade. Que possamos lembrar sempre das palavras do Salmo 119:60. Apressei-me e não hesitei em obedecer aos teus mandamentos. Assim como Noé não hesitou, que também não hesitemos em obedecer a Deus em todas as áreas de nossas vidas. Oremos, amados irmãos, para que Deus nos conceda a mesma fé e obediência que Noé demonstrou. Que Ele nos fortaleça e nos capacite a permanecer firmes, mesmo diante das maiores adversidades. E o que podemos aprender com a obediência de Noé, meus irmãos? Podemos aprender que, mesmo em meio à incredulidade e à oposição, devemos permanecer firmes na vontade de Deus. Assim como Noé construiu a arca para a salvação de sua família, nós também devemos obedecer aos mandamentos de Deus para a nossa própria salvação. Nos dias de hoje, somos confrontados com desafios semelhantes aos de Noé. Vivemos em um mundo cheio de pecado e corrupção, onde a voz de Deus muitas vezes é ignorada e desconsiderada. Mas assim como Noé foi fiel, nós também devemos ser. Devemos construir as arcas, de nossa fé e obediência, para nos protegermos das tempestades da vida. Meus irmãos e irmãs, hoje quero encorajá-los a serem como Noé. A obedecerem a Deus em todas as coisas, mesmo quando o mundo ao nosso redor nos pressiona a desviar do caminho da retidão. Lembrem-se de que a obediência a Deus traz bênçãos incomparáveis e proteção divina sobre nossas vidas. Vamos nos unir em oração, queridos irmãos, e pedir a Deus que nos dê a força e a determinação de Noé para obedecer a sua vontade em todas as áreas de nossas vidas. Senhor, fortaleça a nossa fé e ajude-nos a ser obedientes como Noé foi. Que possamos construir as arcas da nossa obediência e encontrar segurança em Ti, mesmo nos momentos de tempestade. Vamos aprofundar ainda mais nossa reflexão sobre a obediência de Noé, à luz da nossa fé. Permitam-me trazer à luz uma passagem do livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 7, que diz: "E pela fé, Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam,
com temor reverente construiu uma arca para salvar a sua família. Por meio da sua fé, condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça que vem pela fé. Irmãos e irmãs, essa palavra nos mostra a importância da fé e da obediência em nossas vidas. Noé não se deixou abater pelo ceticismo dos homens ao seu redor, ele confiou na palavra de Deus e agiu conforme sua vontade. Ele construiu a arca não apenas como uma obra de engenharia, mas como um ato de fé, obedecendo ao chamado divino em meio à oposição e à incredulidade. Imaginem a cena, queridos, Noé erguendo a arca, enfrentando a zombaria e a resistência daqueles que duvidavam da palavra de Deus. Noé não titubeou, não recuou, pois ele sabia que estava obedecendo ao Deus Altíssimo, o Deus que é fiel em cumprir suas promessas. E hoje, em nossos dias, somos desafiados de maneira semelhante. Vivemos em um mundo marcado pelo materialismo, pelo relativismo moral, onde a voz de Deus muitas vezes é ignorada e desconsiderada. Mas assim como Noé, somos chamados a obedecer à voz de Deus, a permanecer firmes em nossa fé, mesmo que isso signifique enfrentar a oposição e o escárnio dos que nos rodeiam. Não importa o tamanho das tempestades que enfrentamos, não importa as críticas e os obstáculos que encontramos pelo caminho, nós, como Noé, devemos construir nossas arcas de obediência e fé, confiando que Deus nos protegerá e nos guiará através de todas as adversidades. Portanto, vamos nos unir em oração, amados irmãos, e suplicar a Deus que nos fortaleça com a mesma determinação e fé que Noé demonstrou. Que Ele nos capacite a obedecer à Sua vontade em todas as áreas de nossas vidas, que possamos construir nossas arcas da obediência e encontrar segurança em Sua presença, mesmo nos momentos mais turbulentos. Senhor, fortaleça a nossa fé, ajude-nos a ser obedientes como Noé foi, e nos conceda a coragem de enfrentar as adversidades com confiança em Ti. Em nome de Jesus, amém. Se esta mensagem tocou o seu coração, deixe seu like, e compartilhem este vídeo com aqueles que amam. Isso não só nos incentiva, mas também ajuda a espalhar a mensagem para mais pessoas. Juntos, podemos ampliar a comunidade, os servos aprendizes, e compartilhar a luz confortante e o amor de Deus. Mais uma vez, agradecemos pela sua companhia. Que esta mensagem ressoe em seus corações e inspire a jornada que cada um de nós está trilhando. Até o próximo encontro, continuem aprendendo, continuem servindo, e lembrem-se sempre, vocês são amados incondicionalmente pelo nosso Deus. Estamos ansiosos para continuar esta jornada com você. Fique na paz do Senhor Jesus Cristo, e até a próxima. Gratidão eterna. Os servos aprendizes.